Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra. E gostaria de pedir ao irmão, à irmã que viesse se inscrever no canal, também venha compartilhar, deixe seu like, deixe também o seu comentário, né? Porque a palavra que eu trago hoje é referente ao Apocalipse. Então, eu encontro essa palavra em Apocalipse 6, versículo 1, que diz a palavra: Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha. Olhei e vi um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Então aqui João, ele se encontrava na ilha de Pátimo, né, que ele tinha sido preso ali. Então Jesus Cristo, ele aparece para João, né, e então ele dá algumas visões para João. E uma das visões que Jesus deu para João, né, é essa aqui que se encontra no Apocalipse 6. E essa visão, era bastante para o futuro, não tão distante nosso nos dias de hoje. Por quê? Porque aqui ele representa então a vinda de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, ele vai vir, ele vai levar a sua igreja para morar na cidade de Jerusalém, que é a cidade do qual Deus fez para nós, né? Mas, porém, eu tenho falado aqui no YouTube, né? Tenho falado bastante, inclusive, referente àquelas pessoas que vão ficar, né? Então eu clamo a Deus, né, para que muitos de vocês que estão me ouvindo, talvez se você compartilhar para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para que elas ouçam o que eu vou falar aqui, então, referente, né, à ida da igreja, do povo de Deus, ir para o céu, né, para a Nova Jerusalém. Então, aquelas pessoas que ficarem aqui, elas vão passar por tudo isso aqui. Quer dizer, isso aqui é só um pouco do qual eu vou passar aqui, que eu vou falar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Então, cada cavalo desse aqui, eles trazem um nível de destruição para a terra. Então, aquelas pessoas que ficaram vão passar por tudo isso. Então, eu clamo a Deus, né, para que você que está me ouvindo, se não aceitou Jesus ainda, que venha aceitar Jesus, para que você não fique, porque aqui vai ser muito difícil aquela pessoa que ficar. Então, João, ele teve essa missão de escrever, então, esse livro de Apocalipse, contando, então, as visões do qual ele teve, né? E uma dessas visões, então, ele fala e ele diz: eu vi um cavalo branco, né? Então, no momento ali que eles quebram o selo, né? Momento assim, cada selo que o Cordeiro quebra, que é Jesus Cristo, cada selo que é quebrado é liberado então um cavalo, e cada cavalo representa algo não muito bom para a terra, não muito bom para os seres humanos, né? Então diz aqui, então, eu vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, né? E ele saiu então vencendo e conquistando. Então esse cavaleiro que vinha montado então nesse cavalo branco, ele é então o anticristo. Para quem não sabe quem é o anticristo é aquele que é contra Jesus Cristo, ele é um anticristo. Então Jesus, ele veio na terra então para quê? Para nos ensinar o caminho da salvação. Ele veio na terra para nos perdoar de nossos pecados, e o anticristo, ele vai imitar Jesus, só que tudo ao contrário. Ele é aquele então que vai tentar escravizar o povo, aquele então que vai fazer de tudo para matar o ser humano, porque ele odeia o ser humano. Então aqui então esse cavaleiro branco realmente ele é o anticristo. Ele vai ser autorizado então a assumir a terra, mas no momento que ele foi autorizado, Jesus já vem e já levou a sua igreja. Então a igreja já não está aqui mais, não está mais clamando então
pela liberdade do povo, pela salvação do povo. Então as pessoas que ficarem aqui estarão sob domínio, né, infelizmente, do anticristo, que é o próprio Satanás. Então ele diz aqui que ele vai receber uma coroa de rei e ele vai vencendo e conquistando, né? Então, através de guerras, né, ele vai então tomando conta de vários países, ele vai conquistando então a terra inteira. Então João, ele continua falando então, né? Então ele fala então sobre o próximo cavalo, né? Então aqui são 4 cavalos, né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. E João aqui então ele está falando, em seguida ele fala então, eu vi, né? Ele viu um outro cavalo, e esse cavalo ele era vermelho, né? E nesse cavalo vinha montado sobre ele, né, o cavaleiro que recebeu o poder de trazer guerra no mundo inteiro, né, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Então aqui então esse cavalo vermelho ele traz uma total destruição de guerra e provavelmente uma guerra civil, porque diz aqui então que as pessoas matavam umas às outras. Então as pessoas vão ficar tão desesperadas, né? Momento que aquele primeiro cavalo branco, o anticristo, que ele assumiu, que ele se declarou ser o anticristo, que aí aquelas pessoas elas vão se desesperar, porque aí então elas vão ver que realmente as pregações dos crentes estavam certas, né? Então eles vão ficar desesperados, então eles vão ser induzidos, né, através desse cavaleiro vermelho, né, a matar uns aos outros, né? Então diz aqui então que as pessoas, ele vai induzir as pessoas que se matassem umas às outras. Ele recebeu então uma grande espada, né, e através dessa espada que ele vai usar então para provocar essas guerras, não só guerra como guerra civil também, né? Então em seguida foi enviado um cavalo preto, né? Aqui nós já estamos então no 3º cavalo. Lembra então que eu falei que era 4 cavalos. Então o cavalo preto, esse será o 3º cavalo, e nesse cavalo vinha montado sobre ele um cavaleiro que tinha uma balança na mão, e ele falava com grande voz, que dizia: 0,5 quilo de trigo custa o que você trabalha num dia inteiro. Então esse cavaleiro ele veio trazer então exatamente dando a continuação então do cavalo vermelho, que o cavalo vermelho ele trouxe guerra, ele trouxe uma guerra civil, uns matando os outros, e após uma guerra, uma pós-guerra, então o que vem? Fome. Então aqui então as pessoas elas vão ter que trabalhar o dia inteiro por 0,5 quilo de alimento. Então é isso aqui que traz então esse cavalo preto, né? Uma escassez de alimento, né? Então as dificuldades das pessoas vai ser muito grande, vai ter muitas pessoas passando fome, né? Então é triste então aquelas pessoas que ficar, né? Então porque eles vão ter então, o governo ele vai ter um controle de alimento, ele não vai liberar então alimento, né, conforme nós vamos hoje no mercado, compramos o que nós precisamos ou o que nós queremos. Nesse período aqui, as pessoas só vão ter direito de trabalhar o dia inteiro em troca então de 0,5 quilo de alimento, né? A mesma coisa, não diz aqui então, não pode misturar a água no vinho e nem falsifique o azeite, né? Então é complicado aqui então, né? Então nós encontramos então, né, após esse cavalo preto, nós encontramos então o cavalo amarelo, né? Então é complicado então que nós venhamos a passar por todo esse tipo de dificuldade. Então essas medidas representarão então grande miséria no mundo inteiro, né? Resultando então um pós-guerra, né? Que conforme eu tinha falado, o pós-guerra ele vai ser bastante triste, vai ser muita fome e miséria, né? Pela guerra então.
Então, aqui então João, ele continua falando, né, contando então a visão do qual ele teve, através então de sua visão, ele diz assim: e eu vi então o quarto animal, que seria então, que será, no caso, ainda não aconteceu, o último animal. Então eu vi então um cavalo amarelo, né? E ele diz assim: e o seu cavaleiro se chama Morte. Lembrando que aqui já é o último cavalo. Já aconteceu muita desgraça na terra, mas aqui, esse aqui, ele vem para completar, sendo que o próprio cavaleiro, né, ele se chama Morte. Ó, e ele recebeu o poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerra, fome, doença, né, e animais também, aquelas pessoas que moram perto de floresta. Então os animais selvagens, eles vão então invadir as suas casas e vão matar ali os proprietários, vão matar aquelas pessoas. Então esse cavalo amarelo, ele traz então o cavaleiro chamado Morte. Então esse aqui, ele vai fazer um estrago muito maior então do que os outros, porque ele vai trazer a guerra, ele vai trazer então, né, doenças como pandemias, né? E também vai usar também os animais, então, para que os animais venham então a matar as pessoas, os animais selvagens. Então, né? Então vem guerras mundiais, vem fome em toda a terra, vem doenças, né, incuráveis, né? E também esses animais então selvagens, fera, que sairão das matas para atacar as pessoas nas cidades. Então vai ser momentos muito difíceis, né? Exatamente porque Jesus já levou essa igreja. A igreja já não vai estar na terra. Então essa palavra, ela é para aquelas pessoas que talvez já se desviaram, que não estão ainda caminhando nos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Você deve então procurar uma igreja mais próxima de sua casa, né? Então, e aceitar a Jesus e seguir a Jesus de coração. Então tu terás a salvação e tu não passarás por nada disso. Então eu gostaria de convidar os irmãos para que nós venhamos a orar por isso e que Deus venha nos abençoar. Deus Pai, eu coloco cada irmão, cada irmã em Tua presença nesse momento, Senhor, e eu clamo, Senhor, por cada um. Eu clamo, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que ainda não Te aceitaram. Que o Senhor venha ter a misericórdia desse povo. Que o Senhor venha dar oportunidade de salvação para elas. Senhor, dê coragem para elas. Dê força para essas pessoas, para que elas venham, Senhor, a procurar uma igreja e ter a salvação. Que nenhum de nós que estamos ouvindo esse vídeo agora, nesse momento, que todos sejamos salvos, que nós venhamos subir contigo para a Nova Jerusalém. Nos abençoa, Pai, nos proteja, Senhor. E eu coloco também, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas nesse momento. Talvez o irmão esteja em um quarto de hospital. Deus Pai, visita essa pessoa. Oh Pai, leve para essa pessoa a cura. Oh Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, eu te agradeço, né, por ter ficado até o final desse vídeo. E te peço, compartilhe esse vídeo. É um vídeo bastante importante para aquelas pessoas que ainda não estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar com a sua graça e o seu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.